levar a atenção um pouco logo de cara, essa cena também serve para apontar para uma outra cena mais à frente onde ela precisa sufocar um cara. É arrebentada? Como se ela tivesse essa força toda. Realmente não é, mas um fato interessante. Essa atriz já foi dublê de várias heroínas em filmes como Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron, Mulher Maravilha e alguns outros. Apesar dessa cena não acrescentar em quase nada pra trama, pouco que ela apresenta é realmente valioso. A cena estabelece pra gente como ela tá desesperada por dinheiro, mas logo depois descobrimos que é apenas uma escolha da personagem, porque ela não consegue aceitar a morte do pai e isso diz muito sobre ela. Outra coisa que fica clara é como ela é bem habilidosa e extremamente criativa. Ela é capaz de inventar saídas só pra conseguir alcançar o objetivo dela. E além de tudo isso, a cena também é gravada de uma maneira bem interessante, com ângulos de câmeras legais e criativos. Oi, entregadores pelos fundos. Eu não sou entregadora. Sou sim. É isso aí. Entra pelos fundos. Lara. Croft. Isso é clichê e previsível, mas é legal ver a carinha que ele faz. Agora uma informação inútil. Quando vi esse take, fiquei me perguntando se essa construção existia. E aparentemente não existe. Mas existe um castelo meio parecido lá na Inglaterra e esse castelo pertenceu a uma família Croft. Ele é aberto para visitações e você pode passear com seu cachorro em algumas áreas do terreno. Enfim, isso não agrega em nada para o filme e tampouco para o vídeo. Mas toma aí uma informação. Eu saí por aí desesperado, à procura de um sinal do outro mundo, de uma prova de que o sobrenatural é real. O personagem que some em busca de respostas para algo é uma situação bem recorrente em diversos filmes, mas confesso que achei a motivação dele bem interessante e convincente. Outra cena de ação que não agrega em nada, mas é muito bem gravada, te trazendo para a ação muito bem e reforçando duas coisas importantes, a determinação e a habilidade de Lara. Vai ficar sem a língua. Talvez o filme tenha te convencido que ela é capaz de qualquer coisa e que ela poderia facilmente bater nos três aí. Mas fugir foi a melhor decisão possível. Você nunca deve brigar com alguém que tem uma faca, a menos que você tenha uma arma. E no fim das contas, eles realmente levaram ela até o navio. Interessante. Boa montagem para ilustrar a passagem de tempo e desenvolver um pouco o relacionamento dos personagens sem gastar tanto tempo de filme. Sem falar que mostra um pouco dela resolvendo quebra-cabeças e enigmas, o que ajuda a gente a aceitar melhor quando ela de fato resolver enigmas e quebra-cabeças mais à frente no filme. Gosto muito da trilha nessa cena. Ela dá um toque muito mais interessante para o que estamos vendo. Eu tenho 2 filhas, de cabelos escuros como os seus. Bonitas como você. Gosto da performance do ator. Fica até difícil de saber logo de cara se ele é um vilão ou não. E já que a personagem tá confusa, acho justo que a gente, como espectador, também se sinta assim por alguns momentos. Eu achava que podia encontrar uma orelha dentro de uma dessas latas. Tudo nessa cena é feito para deixar a Lara desconfortável e a gente incomodado. Isso funciona muito bem. Bom, se você tinha alguma dúvida a respeito da índole dele, agora você tem sua resposta. Mas se bem que ele também pode ter acabado com o sofrimento do cara, né? Enfim, você decide se gosta dele ou não. A gente sabe que ela não morre agora, mas o design de som dessa cena é excelente. Faz a gente se sentir tenso mesmo sabendo que não temos com o que nos preocupar. Toda essa cena da fuga dela é bem eletrizante. Essa seria a parte do jogo em que você perderia múltiplas vezes e teríamos que jogar de novo até passarmos. Mas é um filme e sabemos que a personagem não vai reviver e tentar de novo. Por isso, toda essa cena funciona tão bem. Ficamos tensos a cada segundo dessa sequência de 6 minutos. E quando parecemos ter um alívio, na verdade ela tá ferida e ainda corre perigo. Sem falar da trilha sonora impecável nessa cena também. Calma, garota, calma. Ela já esteve nessa situação antes, no começo do filme, e viu que não conseguiria sair. Então, morder o cara foi inteligente. Ela sabia que não sairia dali se não fosse jogando sujo. Em filmes assim, a morte é algo bem comum, e fica comum mesmo a partir desse momento. Mas levando em conta que essa é a primeira vez que ela mata alguém, gosto como é dada ênfase pra ela nesse momento. O filme foca em como ela tá se sentindo, sabendo que tirou a vida de uma outra pessoa. Não é real. Não é real, não é real. Ignora que ela vai sumir. É interessante que assim como a filha vê ele também parece ver ela por aí. Se Vogel abrir aquela tumba, a maldição de Himiko se abaterá sobre o mundo. Por mais que os jogos adorem flertar com a coisa sobrenatural, é meio arriscado o filme supor a existência disso. A gente sabe que o filme se trata de uma aventura, mas nada de paranormal. Mas como o filme vende essa história através da busca pelo sobrenatural de Richard, fica mais fácil da gente comprar a ideia. Sem falar que ele parece instável mentalmente também, então a gente acaba aceitando a baboseira que ele fala.
Talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, já que nunca joguei os jogos. O que eu sei é porque eu li por cima. Mas esse take me parece muito coisa de videogame. E eu acho isso interessante. Ver ela correndo assim, indo pro combate, aumenta muito a nossa atenção e deixa a gente ansioso por que está por vir. Gosto que por mais chocante que seja matar uma pessoa, ela já matou e sabe que precisa matar outras pessoas para escapar daí. Então ela faz isso sem hesitar. Pelo menos teria tido alguém pra conversar. Primeira cena dele, ele diz que a única pessoa com quem ele conversa é alguém do outro lado do telefone. Eu pensei que ele vivia sozinho na ilha, mas logo em seguida vemos que não é o caso. Porém, agora ele fala de novo algo semelhante, como se ele fosse o único ali que falasse inglês. Mas acho que na verdade o que ele quer dizer é que ele não tem ninguém para conversar a respeito da tumba. Afinal, todas as outras pessoas ali são escravos ou mercenários. Essa é outra coisa com cara de videogame. Só faltou os quebra-cabeças serem maiores e estarem embaixo d'água ou algo assim. Aí sim seria exatamente como uma fase de videogame. Ela ainda está respirando. Por mais que ele pareça meio doido, ele continua tendo razão sobre várias das coisas que ele fala. O único problema é que ele levou as histórias muito ao pé da letra. Ter visto a sua... Não foi projetado para manter as pessoas lá fora. Foi para manter as pessoas aqui dentro. Bem inteligente a forma como ele chega nessa conclusão. O gatilho da armadilha está depois do espinho em si, o que significa que a armadilha está posicionada como se fosse ao contrário, posicionada para quem está saindo da tumba e não entrando. E se você estivesse perguntando por que eles impediriam as pessoas de sair, é simples. A intenção é manter a doença aí dentro, e a melhor forma de fazer isso é nunca deixando ninguém sair. Eu vou atrás dela. Eu vou com você. Seu pai deu a vida por nós. Interessante como eles decidem acompanhar ele por causa de um sacrifício que não vemos no filme. E isso acaba mostrando certa consistência no roteiro e consistência nos personagens. Não é muito realista, mas caso você se pergunte como o corpo dela esteve inteiro durante todos esses anos, basta considerar que o caixão era fechado hermeticamente, tanto que foi só abrir que ela começou a se decompor. Agora toda a lenda faz sentido, principalmente se a intenção das histórias era manter os ladrões de tumba longe dali. E essa também é uma excelente maneira que o filme encontrou de fazer a história de Himiko parecer realista. Pena que o realismo acaba no momento em que o vírus parece transformar a galera em zumbi. Você não vai sair daqui. Estar disposta a se sacrificar para impedir que Vogel saia com o vírus mostra o quanto o personagem se desenvolveu. Ela só queria encontrar o pai e de repente ela se encontra numa situação de perigo global, mas ela entende a importância de pedir que ele saia e tá pronta para morrer por isso. Esse é outro detalhe realista do roteiro. Se o outro lado não tivesse desmoronado e abaixado, ela jamais alcançaria e morreria aí dentro. Mas eu sugiro que você assine os papéis. Procuração. Mas eu acho que é melhor você continuar no comando de tudo. Que tipo de trabalho você faz? Eu faço muitas coisas. Sigo a vontade dos chefes. Platinum Confidencial. A única pessoa com quem eu falo tá do outro lado desse comunicador. A gente continua aguardando uma continuação até hoje. Dificilmente alguém assiste aos créditos, por mais que eles tenham sua devida importância. Mas uma coisa é certa, esses créditos animados são excelentes e aumentam muito a chance de alguém parar pra assistir. Eu nunca joguei os jogos, o que seria bom. Com certeza daria pra fazer um vídeo mais interessante se eu tivesse jogado. Mas pelo que eu li por aí, esse filme parece ser uma boa adaptação do jogo de 2013. Certa parte das pessoas tem certo preconceito com filmes baseados em jogos. E essas pessoas costumam ser pessoas que nunca jogaram um jogo. E aí que tá o problema. Essas pessoas têm ainda mais dificuldade de aceitar os exageros do filme e as coisas claramente irreais, como a resistência absurda que ela tem ou os saltos sobrenaturais que ela dá. Apesar de eu não gostar muito dessa narrativa que pende ao sobrenatural, eu gosto como o filme reverte isso no final e traz de volta pra realidade. Outro problema do filme é que alguns diálogos não são tão bons e o desenvolvimento de certos personagens é precário, mas nada disso é grave o suficiente ao ponto de atrapalhar a experiência do filme. Dá pra você se divertir vendo e provavelmente você vai se divertir. Claro, seria interessante ver mais desenvolvimento de personalidade dela e mais momentos dela resolvendo quebra-cabeça, mas o filme prefere focar nas habilidades físicas dela, o que também não é problema nenhum. É bom vermos os limites da personagem sendo explorados à exaustão. É exatamente isso que a gente espera de um personagem de videogame. Outra coisa que o filme estabelece muito bem é como Lara é insistente e está disposta a lutar pelo que ela quer. E acho que o mata-leão é usado para simbolizar isso. Ela está disposta a aguentar até quase desmaiar se for para conseguir o que ela quer. Também adoro como Lara e Lorraine têm muito em comum. Os dois são meio assombrados pelo fato dos pais deles terem sumido, e isso é usado para desenvolver o relacionamento dos dois, mas eles não necessariamente se apaixonam, o que foge do normal e é bom, já que o relacionamento em foco no filme é o de Lara
e o pai dela. Então foi uma boa decisão do roteiro. É meio diferente dos jogos o fato dela ter um interesse maior em encontrar o pai do que interesse em arqueologia em si. Mas o filme termina em um ponto onde dá pra seguir e desenvolver o amor por arqueologia daí. Outra coisa que me agradou bastante é a aparência de Lara. Claro, isso é pessoal e provavelmente quem jogou os jogos vai acabar preferindo o visual dos jogos, mas acho que esse faz mais sentido. Nos jogos, pelo menos nas capas, Lara Croft parecia mais uma Barbie. Nesse filme tem um visual mais condizente com o papel dela. E como o filme parece baseado na versão de 2013 do jogo, vale dizer que o visual dela também tá bem semelhante ao desse jogo. Eu gosto disso. E além disso, a atriz é boa. E a gente consegue perceber isso em momentos como falas toscas que a gente até aceita melhor por estarem sendo ditas por uma atriz que sabe o que tá fazendo. Imagino que ela tem muito potencial e imagino que ela se sairia muito melhor em filmes melhores.